Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar começando a nossa aula de classificação dos seres vivos. Vamos estar entendendo um pouquinho como eles vão se organizar e como a gente pode fazer para poder estar diferenciando cada um dos animais. Então peço que vocês tenham atenção aí aos slides e vamos entender como começou toda essa história de classificação. Antigamente, as pessoas não tinham um critério específico para classificar os seres vivos. Então, o homem primitivo, ele observava os animais e via quais eram mais perigosos e quais não eram perigosos, quais eles poderiam ter mais contato ou não. E também se baseavam na questão da alimentação, quais animais serviam para alimentar e outros que não serviam. Então, essa era uma observação que cada um deles fazia para poder se aproximar mais de alguns grupos de animais. Lá um pouquinho mais à frente, lá no período filosófico, Aristóteles classifica esses seres vivos em relação ao movimento, Quais animais se movimentam, que não se movimentam, e esse foi o critério principal, classificar animais e plantas em relação ao movimento. Animais se movimentam, plantas não. Então isso foi passando, ao decorrer dos anos, essas observações foram ficando cada vez melhores, e lá mais na frente, no século XVIII, o cientista Linneu, já especializado nessa área de classificação, ele passa a observar os animais em relação às suas características mais específicas e também em relação ao que esses animais têm de semelhantes entre si. Então vamos ver aí mais uma vez no slide quais são essas semelhanças. Então, de acordo com Linneu, essas características dividem os animais em grupos específicos. E esses grupos, eles dividem esses animais também de acordo com a sua característica em relação ao meio em que eles vão viver. Então, Linneu classifica os animais em um grupo maior, que é o reino, e em grupos menores, que são as espécies. Mas até chegar de reino até espécie, nós temos subgrupos, que são categorias taxonômicas. Então, todas essas categorias elas vão receber o nome de, começando lá com o reino, na sequência filo, classe, que é uma categoria menor, ordem, família, gênero, até chegar na espécie. Linneu também propõe um termo específico para poder classificar essas espécies. Como cada país tem a sua língua, sua forma de comunicação específica, inglês, francês, o próprio português. Então, para poder unificar essa identificação do nome do animal, ele propõe uma linguagem específica. Então, o nome científico que vai ser formado a partir daí deve ser em latim. Então, outra informação aí bem interessante para a gente. Na sequência, vemos aí essa classificação em relação aos 5 reinos. Então, os 5 reinos maiores conhecidos, começando aqui do mais simples, passando até o mais complexo, obedece a seguinte ordem: reino Monera, o primeiro, reino Protista, reino dos fungos, reino Plantae e o reino animal. Então, nós temos aqui os integrantes do reino Monera como os seres vivos mais simples, porém não menos importantes, e o reino animal como o reino dos seres vivos mais complexos. Passamos aí a sequência de todos eles. Reino Monera. O reino Monera é formado pelo grupo de bactérias. Aí na parte de cima do slide tem algumas características para a gente estar pontuando. Então são seres vivos unicelulares, o tamanho é microscópio, essas células não têm núcleo, são células procariontes, são elementos vivos que estão vivendo, dependendo de um outro organismo para poder realizar suas funções. Então, eles necessitam estar em outro corpo para poder sobreviver. Então, primeiro reino aí, o reino mais simples, reino Monera. Segundo reino, Protista. Os protistas são um pouquinho mais complexos, Eles passam a ter uma característica mais diferenciada. Então, eles têm um organismo unicelular, mas alguns podem ser pluricelulares também. Alguns conseguem fazer também a fotossíntese, o que torna eles mais complexos, um pouquinho parecido com as plantas, porém eles não são plantas, eles têm características muito diferentes delas. Então, eles vão estar também dependendo de algum outro organismo para sobreviver. Então, alguns deles parasitam aqui o corpo humano. Um exemplo é a amoeba, mas o nome vulgar conhecido dela é
meba, então ela parasita aí o intestino humano. Então, o reino protista já tem os seres vivos um pouquinho mais complexos, mais detalhados, né, mais rico em informações. Seguindo aí para o próximo grupo, reino dos fungos. Esse terceiro grupo é um reino mais evoluído ainda, né? Todos eles já são pluricelulares, não fazem a fotossíntese, porém a principal forma de vida deles é heterótrofa, ou seja, eles vão depender de um outro organismo para poder se alimentar. E essa dependência surge a partir da decomposição. Então, todos os fungos eles vão sobreviver a partir do momento que eles decompõem a matéria orgânica. Então, os fungos eles vão estar sendo os grandes decompositores, né? A gente pode chamar de garis da natureza. Eles fazem a limpeza aí desse material, dessa matéria orgânica morta, e reutilizam através da alimentação e também através da formação do adubo para o solo. Próximo grupo é o grupo das plantas. Grupo pluricelular que produz o próprio alimento. As plantas são conhecidas como autótrofas. São o único grupo dos seres vivos que conseguem produzir o alimento através da fotossíntese. Então, todo o processo de fotossíntese, ele vai trazer o alimento para a planta, mas ao mesmo tempo vai trazer um benefício para os outros seres vivos, porque vai ocorrer a produção de oxigênio, vai ocorrer também o depósito de glicose na própria planta, e essa planta posteriormente vai servir de alimento para outros seres vivos herbívoros. Então tudo funciona aí num ciclo, né, chamado de cadeia alimentar, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então as plantas elas conseguem fazer a fotossíntese a partir do momento que elas possuem a clorofila, e isso é uma característica da célula. A clorofila é um pigmento que vai estar na célula vegetal e dá coloração verde a essa planta. Então vocês podem observar que a grande maioria das plantas são verdinhas, né? Isso não é à toa. É a grande presença de clorofila que tem nelas aí. Então é interessante a gente saber que essa clorofila permite a realização da fotossíntese. E o último grupo é o reino animal, grupo mais complexo, com mais espécies de seres vivos conhecidos. O reino animal ele é completamente heterotrófico, né? Então todos os seres vivos necessitam buscar seu alimento de outras formas. Nenhum deles vai conseguir produzir sozinho. Então, dentro do grupo dos animais, eu também tenho uma subclassificação, que são os animais vertebrados e invertebrados, que a gente também vai entender um pouquinho mais para frente. Mas o que é necessário a gente compreender agora é que todos os seres vivos do grupo reino animal eles vão ser pluricelulares e apresentam formas de locomoção. Essas formas de locomoção são as mais variadas possíveis. Então vocês vão perceber aí nessas imagens que cada um desses grupos vai se adaptar também a meios de vida diferentes. Então eu tenho animais marinhos, animais terrestres, animais que têm a possibilidade de voar. Então todas essas características fazem com que esse grupo seja o mais desenvolvido de todos os 5. Aí mais uma imagem para a gente perceber a variedade desses animais, né? E a adaptação aos mais diversos tipos de lugares. Então, recapitulando aí tudo que a gente viu, esses critérios de classificação dos seres vivos, o que é observado neles? A morfologia, a forma do corpo, a fisiologia, relação de movimento, como ele se comporta, o fator genético, que é hereditário, a bioquímica, né, como é a biologia do corpo desse animal, quais são as reações químicas, e a paleontologia. Na paleontologia a gente analisa quais são os fósseis, os antepassados desses animais que podem ter algum vínculo com os que existem hoje. Então todos esses critérios permitem a gente entender quais são as semelhanças. E a partir desses critérios formar os grupos taxonômicos. Então só relembrando, quais são esses grupos taxonômicos? Reino, filo, classe, ordem, gênero, família, espécie. Então, a partir desses grupos, eu formo o meu nome científico. Para formar o meu nome científico, eu tenho também algumas regrinhas. Eu coloquei 2 aí embaixo para vocês. O primeiro nome desse animal deve ter a letra maiúscula e ele vai significar o gênero. E o segundo nome, letra minúscula, que vai determinar a espécie. Relembrando que tudo isso deve estar escrito em latim. Aí, no último slide, como classificar em um ser vivo. Então, aqui na primeira coluna, vocês vão perceber que eu tenho o reino animal, certo?
O reino animal, desse grupo de reino animal, eu tenho várias espécies. Tenho aqui um gato, tenho uma onça, um tigre, um leão, um cavalo, um sapo, um anfíoxo, que é um invertebrado, e um caracol. Então, do reino animal, eu posso estar falando de diversos tipos de animais. Agora, quando eu me encaminho para o filo, o que eu vou analisar aqui é o filo cordado, ou seja, o que significa essa palavrinha aqui, cordado, que são os animais que têm a coluna vertebral, também chamada de corda, né, ou notocorda. Então, esses animais que têm uma coluna vertebral vão ser analisados aqui. Então, se quem tem coluna vertebral? O gato tem, o tigre, o leão, mas o caracol não tem. O caracol é um invertebrado. Então, ele saiu aqui dessa minha classificação específica. No subfilo, eu estou analisando agora somente quem é vertebrado. Então, quem continua aqui na minha classificação? Todo mundo menos o anfíoxo. Né? Então, todos que têm coluna vertebral e caixa craniana estão aqui. Depois, vou analisar a classe. Na minha classe, eu quero somente os mamíferos. Então, continuam aqui na classe dos mamíferos, exceto a rã. A rã não é mamífero. Na ordem, eu quero somente os carnívoros. Então, excluo agora o cavalo. O cavalo não é carnívoro. No próximo, família. Eu excluo o leão, porque o leão não é da mesma família do tigre, da lince e do gato. Gênero, Félix, o tigre também não é do mesmo gênero. E agora eu chego num grupo específico. O animal que eu quero analisar diretamente é o gato. Então, a sua espécie recebe o nome aqui de Felis catus. Então, essa classificação de um ser vivo, baseada nos grupos taxonômicos, me ajuda a ter um olhar mais detalhado sobre qual tipo de animal que eu estou analisando e quais são as suas características e o que vai determinar a diferença aí dentro dos outros grupos de animais. Então, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula sobre classificação dos grupos e dos seres vivos. Até o próximo momento.